Oi, tudo bem? Hoje a gente vai começar os fundamentos de informática. E o que é informática? Informática é informação automática, isto é, o tratamento da informação de modo automático. Como assim, né? O tratamento de informações a gente pode entender como sendo um processamento, né? A coleta de dados de alguma forma, o processamento desses dados e a geração de algum tipo de informação a partir deles. Pressupõe-se que a gente realize esse tipo de atividade com o uso de computadores, ou seja, computadores tratando informação ou tratando dados e gerando informação. Na aula passada a gente viu que um computador faz essas três etapas, né? Ele vai ter algum dispositivo de entrada, ele vai processar os dados que são entrados e vai gerar uma saída, né? E a gente viu esse conceito aqui. Tudo que é destinado ao processamento de dados, capaz de obedecer instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado, a gente pode entender como sendo um computador, tá? Na informática, a gente utiliza de computadores eletrônicos para fazer isso, para transformações de dados em informação, para gerar informação de forma automatizada, né? De forma automática, tá? Então, informática está relacionado diretamente com computadores, ok? Então, quando a gente fala de tratamento da informação, ou tratamento de dados, ou transformação de dados, a gente está falando de processamento. E a gente pode ver isso em coisas do nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, uma calculadora. Na calculadora, a gente tem lá um tecladinho para digitar os valores e as operações que a gente quer realizar. A calculadora tem um chipzinho lá, que é um processador, que sabe fazer contas, né? Que sabe aritmética, né? Ele tem instruções para realizar cálculos e tem um displayzinho onde a gente consegue ver a saída, né? Ter um resultado. Então a gente pode entender a calculadora como um computador. Da mesma forma, quando a gente está utilizando um celular para jogar, a gente tem aqui um dispositivo que tem entrada, né? No caso que a tela, a gente pode entender ela como uma entrada, né? Quando a gente está tocando nela, assim como um microfone, por exemplo, para você dar algum comando de voz, ou mesmo os sensores do aparelho, né? Quando, por exemplo, você joga algum jogo de corrida, né? Os sensores de movimento do celular, né? O acelerômetro, giroscópio, podem ser utilizados em um jogo ou um aplicativo, tá? Então a gente tem diversos tipos de entradas diferentes aqui em um celular. E o processamento também, né? A gente tem lá nele uma CPU. E essa CPU ela é responsável por processar muitas coisas que a gente consegue ver, né? Então, quando a gente está utilizando um jogo, esse jogo tem uma interface gráfica. Quando a gente está utilizando um aplicativo, esses aplicativos têm interfaces gráficas também. Tem sons, tá? Tem ações e tem também, por exemplo, em jogos, a pontuação, né? Então, todos esses dados são processados, né? São executados, são transformados pelo processador. E a gente tem na saída, como resultado, né? Esses mesmos sons, os cálculos feitos na pontuação, quando a gente observa ali uma contagem, por exemplo, aqui no caso de pontos, ou poderia ser uma contagem regressiva de vidas, tá? Então a gente tem um cálculo sendo executado com esse dado. A gente tem gráficos sendo calculados e exibidos aqui na saída, tá? E em alguns casos a gente tem também vibrações, né? Quando acontece alguma coisa aqui com um personagem do jogo, em alguns jogos, né? A gente tem uma resposta vibratória também, tá? Então, esse conjunto de coisas aqui são saídas, né? A gente tem saídas visuais, auditivas e táteis também, certo? E tudo isso no mesmo esquema de entrada, processamento e saída. Um outro exemplo um pouco incomum, mas que tem de fato entrada, processamento e saída, é o uso disso em um carro flex. Nesse tipo de veículo, a gente pode abastecer o tanque tanto com álcool quanto com gasolina. Então a gente tem aqui uma mistura de combustíveis lá depositada num tanque. E um outro fator, né, de entrada aqui no caso é um acelerador, tá? O processamento ele é feito por um computador que está lá dentro do carro, tá? Então esse computador ele tem alguns sensores, né, que também são dispositivos de entrada, que estão ligados lá
ao sistema de escape do carro, né, a saída de fumaça. E esses sensores, eles identificam a quantidade, qual tipo de combustível que você está utilizando, e se é uma mistura, né, ele identifica qual é a mistura, né, quanto tem de álcool, quanto tem de gasolina, para colocar a quantidade certa dentro do motor. E isso em conjunto também com o acelerador, né? Então é um cálculo feito a partir do quanto a pessoa aqui, quanto o condutor está acelerando, juntamente com a mistura que você tem no tanque de combustível. Então isso tudo é processado aqui por esse computador, que no caso é um sistema de injeção eletrônica, e a saída vai ser o movimento do motor, né? Permitindo que o carro faça aí um movimento de andar, né? E isso é um exemplo de um sistema embarcado, porque aqui a gente tem, nesse processamento, a gente tem um software funcionando aqui. E esse software ele pode ser atualizado. Tá? Então, eu lembro de um exemplo recente de um carro que foi lançado. Esse carro tinha um problema, né? O motor dele simplesmente rachava lá porque tinha algum controle errado. E para corrigir esse problema desse veículo, foi feito apenas uma atualização de software, né? Ou seja, esse computadorzinho aqui ou um outro computador do carro recebeu uma atualização que corrigia o problema. Modalidades de computadores. Os sistemas de medição podem ser classificados em dois grupos. A gente pode ter sistemas analógicos e sistemas digitais. De novo, o exemplo do carro. No painel de um carro, a gente tem um velocímetro e um odômetro, né? E um é digital e o outro é analógico. No caso, o velocímetro, né, que indica que a velocidade que o carro está andando, ele é analógico. Então, por exemplo, não dá para saber se eu estou a 12 km por hora. Não dá para saber exatamente se eu estou a 45 ou a 44 km por hora. Por quê? São valores aproximados. Você tem aqui um ponteirinho que vai levantando aqui de acordo com a velocidade, né, ou de acordo com o número de rotações por minutos do eixo do veículo. Então não tem uma exatidão, tá? Porque entre 0 e 20 aqui a gente pode ter infinitos valores. Então isso é um sistema analógico. Já um sistema digital, a gente tem aqui o odômetro do carro, né? Onde ele mostra aqui para o condutor o número exato de quilômetros que o carro já rodou. No caso aqui, 2.022 quilômetros. Então esse foi o total de quilômetro que esse veículo rodou. Então aqui a gente tem um número exato, um número discreto, tá? E então a gente tem que no computador analógico há uma representação de variáveis por meio de analogia física. Como assim? Como eu citei no exemplo anterior, o velocímetro analógico ele mede quantas rotações por minuto o eixo do carro está girando para apontar uma velocidade mais ou menos aproximada. Então você não tem um valor específico, mas você tem uma transformação de uma informação física, né, o número de voltas que aquele eixo está dando em um determinado tempo, e esse valor, né, que é observado ou coletado mecanicamente é transferido para um ponteiro no painel. Então isso é um sistema totalmente analógico. Então a gente pode dizer que resolve problemas referentes a condições físicas por meio de quantidades mecânicas ou elétricas utilizando circuitos equivalentes como analogia ao fenômeno físico que está sendo tratado. O termômetro analógico, né, o termômetro de mercúrio, é um fenômeno físico, né, a oscilação da temperatura causa expansão ou contração do material, e esse material é utilizado para preencher uma escala. Tá? Então é um método analógico que resolve, que funciona. E esse tipo de computador geralmente são utilizados em laboratórios de pesquisa, em aplicações científicas e tecnológicas. Do outro lado, a gente tem os computadores digitais. Um computador digital ele processa informações representadas por combinações de dados discretos ou descontínuos. Como assim? Um valor discreto é ou 0 ou 1, né? Nada entre 0 e 1, apenas 0 ou 1. E descontínuos é justamente esse intervalo que tem entre 0 e 1. Se a gente pegar um número com casa decimal, né, a gente pode ter infinitos valores entre 0 e 1. Porém, em sistemas digitais, a gente só pode considerar o 0
e o 1, ou seja, é uma coisa descontínua, é uma coisa discreta. E computadores digitais, eles são mais comuns no nosso dia a dia, porque eles são projetados para executar sequências de operações aritméticas e lógicas, né? Ou seja, tratamento digital de informação. E os computadores digitais, a grande maioria deles são de uso geral. Como assim? Eles podem ser utilizados para qualquer coisa. O mesmo computador, o mesmo processador, o mesmo microcontrolador pode ser utilizado para realizar diferentes tarefas. É o caso de um computador, um notebook. Você pode usar ele para navegar na internet, você pode usar ele para assistir uma aula no YouTube, você pode usar ele para executar um game, tá? Então, é um computador de uso geral, né? Uma máquina de uso geral. Então, com certeza, é um computador digital. Usando a afirmação aqui do Fernando Veloso, né? Um computador analógico mede e um computador digital conta. Quanto à característica de utilização, científico ou comercial, e quanto à característica de construção, né? Ou interconexão, que a gente vai ter um agrupamento aqui em 5 gerações. 4 ou 5 gerações. Hoje em dia, os computadores digitais, eles também são utilizados de maneira científica, né? Porque os computadores digitais são de propósito geral e a gente tem computadores suficientemente potentes para simular ambientes analógicos, tá? Então, também são utilizados em meios científicos. Quanto à característica de construção e interconexão, a gente tem essas 5 divisões aí, que são gerações dos computadores, e essas gerações são marcadas por um determinado tipo de tecnologia, tá? Então, no caso, a gente tem aqui a primeira geração dos computadores, que são os computadores que utilizavam válvulas como componentes eletrônicos, e esses computadores e essa geração compreendia o período de 1940 até 1955. Aí, a partir disso, a gente tem a segunda geração, que eram computadores que utilizavam como componente principal os transistores, tá? A gente tem também a terceira geração de computadores que utilizavam agora os circuitos integrados. E a gente tem a quarta geração dos computadores que utilizavam também os circuitos integrados, mas com um nível de integração dos seus circuitos, né, muito, muito maior. Ou a gente pode chamar eles também de microchips ou microprocessadores. Por hoje é só. Até a próxima.